Salve, salve pessoal, tudo bem? Tudo certo? Deixa eu só ajustar isso aqui. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula voltada para o concurso de Manacapuru. Na nossa última aula foi uma aula voltada, né, para o concurso de Manacapuru, mas foi a partir do Estatuto do Servidor. A nossa aula de hoje é em cima da lei orgânica lá do município de Manacapuru. Então, como nós sabemos, a lei que vai dispor sobre a organização política e administrativa, então aqui, ó, lei orgânica, ela vai dispor sobre a organização, tá? Política e organização administrativa lá do município de Manacapuru. É claro que a gente fala, quando falamos da União, né, em sentido do Estado, o Brasil, nós temos uma Constituição com uma lei maior. Quando nós falamos do Estado membro, nós falamos de uma Constituição estadual. E enquanto aos municípios, a lei maior municipal é uma lei orgânica que vai dispor sobre a organização política e administrativa do município, tá bom? Pessoal, então vamos lá para a nossa questão de número 1. Tá? A questão de número 1 diz o seguinte: a lei orgânica do município de Manacapuru prevê que as ações e os serviços de saúde no município serão prestados por meio do Sistema Único de Saúde, respeitadas algumas diretrizes. Pessoal, essas diretrizes a gente encontra tanto não, né? Lá no artigo 198 da CF, tá? Como também no artigo 7 que vai citar isso aqui, da lei do SUS, tá? Da lei do SUS. E como é isso, né? É claro que o município ele não tem grana para sozinho efetivar, oferecer o serviço de saúde dentro do município. Para isso, ele precisa da cooperação entre estados, União. Então, a União ela cria diretrizes, né, desloca, né, ou aloca orçamento, e aí o estado e os municípios eles vão ali efetivar aí essas diretrizes e é claro, de forma mais concreta, cabe aos municípios então exercer aí os cuidados básicos de saúde por meio do Sistema Único de Saúde. E uma das diretrizes é o seguinte, pessoal: o Sistema Único de Saúde ele está descentralizado e é hierarquizado, tá? Então, quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, a Lei Orgânica Municipal de Manacapuru vai apresentar, né? Olha, o Sistema Único de Saúde, ele é descentralizado e com direção única, né? Porque, olha só, nós temos aqui o SUS, existe uma relação de hierarquia, ó, União, Estados, DF, né? E municípios. Lembrando que existe uma relação aqui de hierarquia. Certo? E é claro, e está descentralizado. Descentralizado de forma administrativa. A União, né, tem aqui a sua direção, que é o Ministério da Saúde, o Estado, a Secretaria de Saúde e o município, Secretaria Municipal de Saúde. Então está descentralizado. Então, a letra A diz a proibição de participação direta do usuário, não. O usuário ele pode participar no controle, né, aí das ações de saúde. Então está errado. A letra B diz a descentralização por região administrativa sob a direção única do município por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tá certo? Então o nosso gabarito é a letra B. A letra C, a não integração, aí tá errado, a integração das ações e serviços de saúde adequadas às diversas realidades epidemiológicas. E aí, quando a gente fala de epidemiologia, entender que isso vai variar de acordo com as regiões. Tem regiões, por exemplo, que o incidente de malária é maior, no norte, então vai vir recursos direcionados para combater aí, né, a malária. E, né, atualmente, né, hoje, agosto, nós estamos no mês de agosto de 2024, nós temos aí até uma campanha aí
né, contra a malária, tá bom? De combate, prevenção e tudo mais. Tudo bem? Pessoal, então gabarito letra B. Questão 2. JJ foi aprovado em regular concurso público. Beleza. Para exercer o cargo efetivo junto ao município de Manaus, não, Manacapuru, né? Manacapuru. Secretaria da Educação. Então ele foi aí, né? Passou no concurso público, vamos supor, para professor. Para professor. Para professor. Nomeado, ele foi nomeado, saiu a lista lá, nomeado. Ele tomou posse, lembrando, foi nomeado, o cara tem 15 dias aqui para tomar posse. Da posse, para entrar em exercício, ele tem também mais 15 dias no ano de 2021. E a banca quer saber sobre o estágio probatório. Pessoal, nós temos aqui, por exemplo, a nomeação mais posse, então essa aqui, mais posse e mais exercício. Nomeação mais posse e exercício. Ó. Da nomeação para você tomar posse, você tem aí um prazo de 15 dias. Lembrando que esse prazo ele pode ser acrescido a critério da administração, você pode pedir, ou pode ser reduzido a critério da administração, mas o prazo são 15 dias. Tomou posse, você tem aqui um prazo de 15 dias para entrar em exercício. Então, após a posse, deixa eu tirar daqui, né? Isso. Você tem um prazo aí de 15 dias. A partir do momento que você começa a entrar em exercício, começa a contar o famoso estágio probatório. O que é isso, o estágio probatório? Ou seja, 3 anos. 3 anos de estágio probatório, tá? 3 anos de estágio probatório. E durante esses 3 anos de estágio probatório, você terá 5 avaliações com aspectos diferentes, tá? Ali a lei diz, ó, fechando ali 3 meses, no máximo até 45 dias após os 3 meses, você terá a primeira avaliação. Eles vão avaliar assiduidade, responsabilidade, então tudo isso. Lembrando, em Manacapuru, nomeação para tomar posse, foi nomeado, tomar posse, 15 dias. Da posse para entrar em exercício, 15 dias, é a regra. Então aqui, nem coloquei 15 dias, né? Só tá 15 aqui. 15 dias. Após o momento que você entra em exercício, começa a contagem do estágio probatório, que são de 3 anos. E durante 3 anos você será avaliado. E nós teremos aí, no total, 5 avaliações durante esses 3 anos. E cada avaliação, ela vai avaliar critérios. 6 critérios, 7 critérios. Claro, talvez a banca pergunta isso de você, tá? Eu estou trazendo uma informação lá do estatuto. Então, gabarito é a letra C. Está sujeito ao estágio probatório de 3 anos. Tudo bem? Pessoal, questão de número 2. A Lei Orgânica do Município de Manacapuru contempla várias vedações orçamentárias. Em alguns desses incisos, todavia, a vedação contemplada deixa de existir. Olha só, ela deixa de existir esta vedação. Nós temos vedações, né? Mas elas deixam de existir, caso tenha havido autorização legislativa prévia. Então é importante aí, né, a autorização legislativa é vedado, mas se o poder legislativo autorizar, eu posso, tá? De ato ou para adoção de determinado procedimento. Desse modo, desde que haja prévia autorização legislativa, não há vedação em relação ao quê, pessoal? Realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos. Aí não pode, né? Aí não pode. Então, o gabarito aqui é a nossa letra B. Abertura de créditos adicionais e suplementares ou especiais com indicação dos recursos correspondentes. Então, o prefeito, ele fez ali, nós temos aqui, por exemplo, o PPA, o Plano Plurianual, nós temos a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e nós temos a LOA, tá? Lei Orçamentária Anual, tá? Lei Orçamentária Anual. Pessoal, ora, o que foi planejado, que foi aprovado, não deu. Aí eu preciso de créditos adicionais, suplementares. Eu não posso simplesmente gastar mais do que aquilo que foi estabelecido, foi aprovado pela Câmara Municipal, né? Dentro da proposta.
mas eu posso solicitar à Câmara a abertura de créditos adicionais ou suplementares ou especiais. E se ela permitir, aí eu posso sim. Então, ela cai daquela vedação. É vedado, é vedado. Mas se a Câmara Municipal autorizar, eu posso sim aí ter abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais. Beleza? Então, gabarito aí, letra B de bola. Questão de número 4. O Código Tributário Nacional estabelece que a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado remissão total ou parcial. Quando a gente fala em remissão aqui, nós estamos falando de perdão. Perdão. Perdão, então, ó, total ou parcial. Perdão total parcial do quê? De crédito tributário. De crédito tributário. Tributário. Tudo bem? Em seguida, rolar as hipóteses em que poderá ser concedida a remissão. Então, nós temos aí, dentro da lei orgânica de Manacapuru, as hipóteses, né, onde é permitida, onde é concedida essa remissão. Por sua vez, a lei orgânica do município de Manacapuru estabelece expressamente as hipóteses em que a remissão pode ser concedida. De acordo com a referida lei orgânica, a remissão de créditos tributários poderá ocorrer em razão de: letra A, sujeito passivo de portador de moléstia grave. Não, pessoal. Pelo fato de eu ser portador de moléstia grave, isso não quer dizer que eu seja pobre, que eu mereço perdão. Eu posso ser muito rico, né? E aí, nesse caso, eu não tenho, né, direito a, né? E não me encaixa ao critério aí de acordo com a legislação. De calamidade pública, sim. Situação de calamidade pública, sim. Ou notório pobreza do contribuinte, sim. Então, nosso gabarito é a letra B. Então, essa remissão total ou parcial em razão da calamidade pública ou notória pobreza do contribuinte. Geralmente, calamidade pública, aqui nós vamos ter uma remissão parcial, tá? Parcial. Bem? Já aqui, notória pobreza, realmente, geralmente, remissão total, né? Depende muito da circunstância, tá? Então, gabarito aí, letra B. 5. De acordo com a lei orgânica do município de Manacapuru, o município manterá atendimento educacional especializado, isso que é importante, aos portadores de deficiência e superdotados. Quer saber se é claro que o município ele vai oferecer, tá? Ele vai manter atendimento educacional. Quer saber se essas pessoas que são PCDs, de acordo com a Lei 13.146 de 2015, elas vão estudar em uma sala separada ou elas irão estudar com os demais alunos. Lembrando que hoje nós falamos em uma educação inclusiva. Inclusiva. E não em uma educação excludente, por exemplo. Então, o gabarito aqui da nossa questão é a letra A, preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, irá estudar com os demais. O que acontece? O aluno que é PCD, ele estuda na parte da manhã em turma regular e à tarde, né, para então incrementar, contemplar, ele vai para uma sala especial, né? Então é isso que, em regra, que acontece, tá bom? 6. A fiscalização do município por meio do controle externo será realizado. Lembrando, tá? A gente está falando aqui do município, tá? No município nós temos dois tipos de controle. Nós temos o controle interno e o controle externo, tá? Controle interno. Controle interno é feito por órgão próprio. Órgão próprio. Já o controle externo por outro poder. Outro poder. Então, no caso de Manacapuru, pessoal, né, quem exerce o controle externo é a CM, é a Câmara Municipal, com auxílio do TCE, tá? Do TCE. O TCE vai apreciar, vai apreciar. Então, a fiscalização do município por meio do controle externo será realizada pelo Tribunal de Contas? Não. Ele vai auxiliar, mas não é ele que realiza. Desculpa, errei aqui. Ele vai auxiliar, mas ele não realiza. Ministério Público, piorou. Câmara Municipal, sim, gabarito, letra C, é a Câmara Municipal. Órgãos próprios, lembrando que aqui está querendo controle externo. Órgãos próprios irão, né, aí realizar a fiscalização, interna, né? Interna.
e não externa. Então, gabarito aí, letra C de cachorro, né? 7. O município destinará anualmente dos recursos orçamentários destinados à educação. Aí a banca quer que você preencha isso aí, quanto por cento, tá? Quanto por cento. Pessoal, o município destinará anualmente dos recursos orçamentários destinados à educação para a educação pré-escolar 5%. 5% para a educação pré-escolar, no mínimo 5% para a educação na área rural e 3% para a educação especial. Então, conforme a lei orgânica, preenche os espaços corretamente. Então, nosso gabarito, 5, 3, gabarito, letra C de casa e C de cachorro novamente. 8. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, nós temos princípios aqui que vão nortear o ensino, né, lá no município de Manacapuru. Igualdade de condições para o acesso, tá? Perfeito. Não basta ter igualdade de condições para acessar, fazer a matrícula, mas é importante também a permanência, né, na escola. Por isso que nós temos aí alguns programas, por exemplo, né, gratuidade no passe, né, o que é chamado passe livre para os estudantes, para eles ir à escola. Ou, transporte, por exemplo, né, merenda escolar, por exemplo. Então, são formas aí de garantir não só o acesso do aluno à educação, mas também garantir que ele permaneça na escola, tá? Permaneça na escola. Um dos novos programas aí do governo federal é o famoso pé de meia, tá? Pé de meia. Para o aluno não ter que ir trabalhar e faltar à escola. É importante aí manter o aluno na escola, então esse item aqui está certo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, vedada qualquer discriminação. É claro, né? A escola é ali um ambiente para combater, né, a discriminação, tá? E, é claro, desencadear, incentivar a liberdade de aprender, a liberdade de expressão, que são fundamentos aí e direitos fundamentais de acordo com a nossa Constituição, essa liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Direito fundamental também está certo. 2. Pluralismo de ideias, certo? De concepções pedagógicas, certo? E coexistência de instituições públicas e privadas, é claro, né? Então, a educação no Brasil, ela é oferecida preferencialmente por instituições públicas, mas também nós temos as instituições privadas, né? Privadas, tá? Então, gabarito aí, aliás, o 3 também está correto, tá? Coexistem, né? Tanto instituições públicas e privadas. Lembrando que é o poder público que vai autorizar as instituições privadas. Ensino público e gratuito para todos, então não vai pagar. Acesso à educação é de graça, tá? Valorização dos profissionais da educação garantido na forma da lei, estatuto e plano de carreira perfeito. Gestão democrática, participação aí do corpo docente, né? Então, todo o corpo escolar deve participar dessa gestão democrática, né? Importante aí atendendo as seguintes diretrizes, tá bom? Então, um gabarito aí da nossa questão, letra D. D de dado. Vamos lá. Em relação, questão 9, em relação aos poderes municipais, conforme disciplinados na lei orgânica do município de Manacapuru, assinar a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa correta. O governo municipal é constituído pelos poderes legislativos? Sim. Tá? Então, aqui, quando a gente fala em poder municipal, nós temos o poder legislativo e o poder executivo. Lembrando que não existe o poder aqui, não existe o poder judiciário, tá? Não existe o poder judiciário. Então, poder legislativo é representado pela Câmara, e o executivo pelo chefe, que é o prefeito. Aqui são os vereadores, tá? Vereadores. Então, esse item, a letra A está errada, né? Porque fala executivo, ok. Judiciário, não.
O município poderá manter convênio ou acordo com entidades culturais que adotem prática de segregação racial? Sim ou não, pessoal? Tá? Então, não pode, tá errado também. Salvo disposição em contrária, as deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. É claro que as comissões, elas vão criar critérios, né, conforme o regimento interno, presente a maioria absoluta dos seus membros, tá? Isso aqui tá meio certo, tá? Tá meio certo. Então, eu considero esse aqui o gabarito, tá? Letra D, o número de vereadores é fixado livremente pela Câmara Municipal? Não. Isso aqui é fixado pela CF, Constituição de 88, conforme o número de população. População do município. Não é requisito para a posse dos vereadores a declaração de bens. É sim, requisitos, né? Requisitos. Tanto a declaração de bens mais diploma. Mais diploma. Então, aqui nós marcaríamos, então, de fato, a letra C, que é a mais correta, tá? Nesse caso. 10. Acerca das disposições sobre o município de Manacapuru, presente na Lei Orgânica Municipal, analisa as assertivas abaixo. O município de Manacapuru é pessoa jurídica de direito público interno? Sim, perfeito, conforme o artigo 1º da Lei Orgânica. Os limites do município de Manacapuru são reconhecidos pela tradição? Sim, documento? Sim, e lei? Sim, tá perfeito também. O município de Manacapuru tem autonomia política? Tem, não só política, mas autonomia ADM, administrativa, e autonomia financeira. Tá certo também, tá? Só porque ele colocou um, não quer dizer que tá errado. Isso aqui tá certo também. O município de Manacapuru compõe a República Federativa do Brasil e o estado do Amazonas. Está perfeito, né? Então, isso aqui a gente encontra fundamento constitucional no artigo 1, tá? Artigo 1 aí da CF de 88. Então, todos os itens estão corretos. Então, gabarito, letra A de amor. Questão 11. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, e isso mesmo, obrigatório e gratuito, né? Inclusive para aqueles que tiverem acesso à idade própria, tá certo? Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, tá certo também, ó. De 0 a 6 anos de idade, grava isso aí, tá correto. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando, tá certo? Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, alimentação e assistência à saúde. Transporte gratuito aos alunos do primeiro grau da rede pública de Manacapuru, tá certo também. Então todos os itens estão corretos, gabarito letra A de amor. 12. À luz da Lei Orgânica de Manacapuru, nenhuma obra pública, salvo os casos de urgência devidamente comprovada, será licitada e realizada sem que seja considerado o quê? Primeiro, nós vamos analisar se é viável aquele empreendimento. Beleza. Se é conveniência, né? Se é conveniente para a administração pública. E se é oportuna também e se é do interesse público. Perfeito. Então, são os requisitos que nós devemos considerar quando, né? Quando for aí fazer, né, alguma obra pública. O respectivo projeto, é claro, né, tem que ter projeto, até para saber mais ou menos, né, o valor da obra, indicação dos recursos financeiros para atendimento da respectiva despesa, sim, e os prazos para o seu início, é claro, e término, né? Não vamos ter uma obra aí infinita. Então, gabarito, letra D de dado 1, 2, 3 e 4 estão corretas, né? Questão 13, segundo a Lei Orgânica do município de Manacapuru, constitui bens municipais. Então, quer saber quais são os bens municipais? Todas as coisas móveis e imóveis, sim. Direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município, sim. Assim como os que lhe forem assegurados pela Constituição, exato, e a Constituição Estadual, e os rendimentos provenientes dos seus bens. Execução de obras, não incluindo a prestação de serviço, pessoal. Esse não. E incluindo, tá? Então tá errado, a letra A não é. Letra B. Todas as coisas móveis, imóveis, direitos e ações que qualquer título pertence, sim, né? Aqui nós temos, assim como lhe forem assegurados pela Constituição Federal, tá certo? Estadual, e os rendimentos provenientes de seus bens. Execução de obras e prestação de serviço está correto, então nosso gabarito é a letra B. O senhor que está errado, a letra C ela resumiu, falou somente, está errado. E a letra D falou lá no final somente, também está errado. Então gabarito aí, letra B de bola.
Questão de número 14, são direitos dos servidores municipais contemplados pela Constituição da República e do Estado. O salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos. Né? Todo ano, por exemplo, nós temos reajuste no salário mínimo, né? Que ele preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, tá certo isso aqui, tá, pessoal? Então, o salário mínimo fixado em lei, tá? Nacionalmente unificado, beleza? É um direito aí. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, também. Irredutibilidade dos vencimentos, tá? Então, o vencimento é irredutível, exceto se ultrapassar o teto constitucional. Porque nós temos um teto constitucional, com exceção das verbas indenizatórias. Aí pode ultrapassar nesse caso, tá bom? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para que eu perceba a remuneração variável. Tá certo também. 1, 2, 3, 4. Então, gabarito, letra D. Né? Gabarito, letra D, todos estão corretos. Pessoal, a assistência social será prestada pelo município aos seus servidores. Letra A, ativos ou inativos, dependentes, pensionistas e contribuintes opcionais. Parece que está certo isso aqui. Tá? Acredito que é a nossa resposta. Letra A. Aqui seria a letra B, C e D. A letra fala inativos ou aí não falou de ativos. Aí já está errado. Letra C, ativos ou inativos, pensionistas e contribuintes opcionais. Não falou de dependentes, está errado também. Ativos ou inativos, dependentes, pensionistas. Aí não falou de opcionais, está errado também. Então, o gabarito aqui é a letra A, que está completa. Então, a assistência social será prestada pelo município aos seus servidores ativos, inativos, dependentes, pensionistas e contribuintes opcionais, tá bom? É aquele cara que ele está... Professor, o que seria esse contribuinte opcional? É o servidor, vamos supor que ele tirou uma licença para tratar de interesse particular e essa licença não é remunerada, mas ele tem a opção de continuar pagando aí a assistência social, tá? 16. À luz da Lei Orgânica de Manacapuru, os benefícios de assistência social serão prestados diretamente pelo município mediante convênios e corresponderão, dentre outros, na forma da lei. Auxílio funeral, certo. Auxílio integração social, tá certo. Seguro, sim. Atendimentos de dependentes em creche e pré-escola, sim. Empréstimos, sim. E atendimento médico convencional, especializado, alternativo, odontológico e laboratório, hospital local. Então, isso aí tá certo. Então, todos os itens estão corretos. Gabarito, letra D de dado. Todos. Por que eu trouxe todos corretos? Porque a gente está vendo na questão e nós vamos revisando e associando. Porque pode aí, tem grande chance de aparecer na sua prova essa parte aí de assistência social lá na nossa lei, tá bom? 17, pessoal. Segundo a lei orgânica do município de Manacapuru, compete ao município instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, tá certo, é o IPTU. Transmissão interviews a qualquer título por ato oneroso, ou seja, uma compra, você está transferindo porque alguém está comprando, de bens móveis por natureza ou concessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Cuidado com esse exceto, se a mãe colocar incluindo, tá errado, tá? É exceto de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, também está correto. Isso aqui é o ITBI, tá? Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasóseos, sim, exceto óleo, diesel, ok, tá certo. Serviço de qualquer natureza, em lei complementar federal, exceto os de transporte interestadual, porque é competência da União, intermunicipal, competência do Estado, e de comunicação, União, né? Então, isso aqui é o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, tá? E aí não tem alternativa. Importante aqui. Então, letra A é o nosso gabarito. E tem 1, 2, 3 e 4. Então, todos os itens estão corretos. Aqui, letra A. Pessoal, a questão de número 18, ela está anulada, tá? Anulada. Anulada, tá bom? Vamos, então, conforme a questão de número 19, conforme a Lei Orgânica de Manacapuru, as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, tá certo? É o famoso PPA,
As diretrizes orçamentárias, sim, LDO, né? E os orçamentos anuais, a LOA. Então, estão corretos, sim. Então, gabarito, letra C. 1, 2 e 3. Vamos lá, então. 20. O município empenhar-se-á na defesa dos direitos do consumidor mediante o desenvolvimento de ações de caráter motivacional, certo? E corretivo, né? Aí, no âmbito público e privado. Então, não é só no âmbito público, é no privado, né? É a fiscalização da vigilância sanitária no supermercado, em restaurante, aí, né? Garantindo aí o direito do consumidor de consumir, né? Uma comida aí de qualidade, né? E que não traga aí consequências em relação à saúde dos habitantes do município, tá bom? Com vistas a garantir principalmente o quê? A qualidade de higiene dos alimentos postos à disposição da população para o consumo, tá? Isso aqui é certo, né? Então, garantir a qualidade da higiene. Rigor sanitário nos logradouros, a instalação de uso coletivo público ou em instituições privadas, né? Público, então, é coletivo público ou em instituições privadas, né? Então, rigor sanitário em restaurante, em bar, em pizzaria e tudo mais. Remarcação de preços abusivos, sim, é claro, né? Se o preço está R$ 80 e é 30, né? Vai redemarcar esses preços aí para que o dono do estabelecimento cumpra com as regras e com as leis, tá bom? Então, todos os itens estão corretos, gabarito letra C. C de casa. Pessoal, muito obrigado. Fizemos aí uma aventura dentro da lei orgânica em cima de questões que foram elaboradas por mim. Espero que, né, claro, a banca tire daí a sua prova. Lembrando que logo mais teremos outro vídeo onde vamos fazer aí a nossa premonição final, tanto do estatuto como também da lei orgânica do município de Manacapuru. Aguarde o próximo vídeo. Tchau, tchau, abraço, fui e até a próxima.